Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente ao canal Mar e História. Bom, hoje nós vamos falar sobre o rei Acabe. Espero que você seja edificado através desse vídeo. Peço a você que curta, comenta, compartilha com quem você puder e nos ajude a crescer um pouco mais no canal, ok? Bora pro vídeo! Acabe foi o sétimo monarca a ocupar o trono em Israel. Sua história está registrada no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. Ele reinou entre os anos de 874 a 853 a.C. Ele era filho do rei Onri e reinou por 22 anos na capital Samaria, em Israel. Quando Acabe sucedeu seu pai no trono, Israel e Judá já estavam divididos, e Acabe reinou sobre as tribos do norte. A Bíblia descreve no capítulo 16, a partir do versículo 30, que Acabe era mau aos olhos do Senhor, o Deus de Israel, e foi considerado pior do que os reis que governaram antes dele. Acabe, nas questões políticas, era respeitado pelos seus aliados e tinha aliança com outros povos, mas, espiritualmente caído, ele permitiu e contribuiu para que o sincretismo e o paganismo ganhassem força em Israel. Durante o seu reinado, ele acabou de edificar a cidade de Samaria como sua capital em Israel e construiu para si um luxuoso palácio adornado com marfim. Acabe enfrentou diversos conflitos e um dos seus inimigos era a Síria. Acabe também casou-se com Jezabel, como uma aliança política feita com Etbaal, rei dos Sidônios e pai de Jezabel. Essa aliança trouxe vantagens comerciais para Acabe e seu reino, mas, apesar da economia, esta aliança trouxe desastrosas consequências para Israel espiritualmente, pois, com a chegada da princesa fenícia, intensificou a adoração a Baal e multiplicou-se os seus falsos profetas. Como se isso não bastasse, Acabe construiu um altar e plantou um bosque em honra a Baal, e isto fez com que Deus, o Senhor, ficasse irado com ele e com o povo de Israel. Ele, juntamente com Jezabel, promoveu o culto a Baal e levou o povo ao pecado. Fizeram oposição à adoração ao Senhor. Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas de Deus, matando-os sem nenhuma piedade. Nessa época, os altares dedicados ao Senhor, o Deus de Israel, foram derrubados. Neste contexto, podemos ver Deus levantando o profeta Elias de Tisbe, que profetizou contra Acabe e sua casa. Obadias, que também era um dos ministros e mordomos de Acabe, escondeu homens que não se prostraram a Baal, e assim Deus conservou seus fiéis neste momento tão difícil de perseguição. Elias era um grande opositor. Ele denunciava ativamente as práticas abomináveis cometidas por Acabe e Jezabel. O caso da vinha de Nabote mostra como Acabe fracassou em defender a lei e a justiça. Nessa ocasião, a vinha de Nabote foi tomada de forma cruel por Acabe e Jezabel. Depois de Nabote haver sido morto por causa de falsos testemunhos levantados contra ele, Deus então usa o profeta Elias para pronunciar juízo contra a casa de Acabe. O Senhor prometeu exterminar toda a casa dele. No capítulo 21, a partir do versículo de número 17, Deus enviou novamente o profeta Elias para pronunciar juízo contra Acabe. E ao ouvir a sentença de Deus sobre ele e sua casa, o rei Acabe rasgou suas vestes em sinal de humilhação, usou o pano de saco como roupa e jejuou perante o Senhor. Em uma das batalhas contra o rei da Síria, Acabe saiu disfarçado para não ser reconhecido pelos soldados inimigos, mas nesta batalha ele foi atingido por uma flecha e morreu e foi sepultado em Samaria. Acabe foi o mais perverso que os reis que vieram antes dele.
Ele pecou contra Deus e também levou o povo ao pecado. Mas quando se arrependeu com profunda humildade, Deus atentou para ele e reduziu a sua punição. O mesmo Senhor que teve misericórdia de Acabe é o mesmo que é misericordioso conosco. Aprendemos com a história de Acabe que nunca é tarde demais para se humilhar, voltar-se para Deus e lhe pedir perdão.